O Tanjobi omedetou gozaimasu. Isto é japonês para parabéns. O Observador faz 12 anos e, em vez de bolo, oferecemos uma visita ao Japão com a Pinto Lopes Viagens. Assine por apenas 39,90€ e habilite-se a ganhar. 12 anos a escrutinar o poder, 12 mil quilómetros para celebrar. Assine hoje em observador.pt. Arigatou. De Observador. Começa agora o Jornal das 11, edição do jornalista Martim Madeira, e começamos pelo internacional, notícia de última hora. Os Estados Unidos atacam o Irão em legítima defesa. Uma informação dada pelo Centro de Comandos dos Estados Unidos através de uma publicação na rede social X, falam de um ataque em legítima defesa, um ataque que surge depois de Donald Trump ter responsabilizado o Irão de ter abatido um helicóptero Apache norte-americano. Trump, inclusivamente, prometeu retaliar e já o fez. No entanto, o Irão desmentiu e disse que não realizou qualquer operação militar aérea no Estreito de Hormuz nas últimas 24 horas, portanto não poderia ter sido o Irão mandar abaixo este helicóptero Apache norte-americano, é o que diz o Irão através da Reuters, e ameaçou também responder de forma proporcional a um possível ataque dos Estados Unidos, caso ele acontecesse. Entretanto, já aconteceu. Connosco temos o Tenente-General Marco Serronha. Olá, boa noite, bem-vindo à Rádio Observador. Olá, boa noite. Os Estados Unidos alegam um ataque em legítima defesa. O Irão diz que não atacou ninguém. Temos muita contra-informação. Nos últimos dias tínhamos o presidente norte-americano a dizer que um acordo estava para breve, mas agora, com as hostilidades novamente ativas, o jogo vira um bocadinho. Vejamos, eu espero que não, que isto seja de facto uma reação dos Estados Unidos, naturalmente, à queda do helicóptero. Sobre isso não há dúvida nenhuma, porque houve uma operação de resgate sobre os dois pilotos que estavam dentro do helicóptero e que, não sobreviveram à queda do helicóptero, ao que parece até sem grandes ferimentos. Mas há informações que o helicóptero terá sido atingido por um impacto direto de um drone, não é? O Irão diz que não, mas quer dizer, a circunstância é que o helicóptero caiu atingido por um sistema qualquer que o fez cair, não é? Naturalmente. Também já se leu em algumas notícias. Que há especialistas americanos mesmo que, eu não digo que ponham em dúvida que aquilo foi de propósito, não é? Porque normalmente não é o mais utilizado para atingir helicópteros em voo, naturalmente, não é drones, não é? Mas pode, se aperceber de facto da trajetória de um helicóptero, o drone é guiado, não é? Naturalmente, e pode fazer a aquisição do alvo e dirigir-se para o alvo, embora não é muito vulgar este tipo de ação, naturalmente. O que é certo é que aconteceu e caiu, e os Estados Unidos viram-se de facto na necessidade de fazer uma retaliação necessariamente limitada a um ataque a 3 sítios, né, no sul do Irão. Ao que tudo indica, e por informação que temos visto da Al Jazeera, poderá ter sido infraestruturas ou fábricas associadas ao fabrico de drones. E, portanto, um ataque de natureza limitada, mas que foi feito e que... Mas agora, de facto, há esta comunicação do Irão que poderá retaliar a isto, visto que o primeiro ataque não foi da sua responsabilidade e, portanto, considera isto não uma legítima defesa dos Estados Unidos, mas um ataque dos Estados Unidos. Mas isto pode mudar, o rumo das negociações? Não. Vai ver, nós temos visto isto praticamente, agora nos últimos 3 ou 4 dias não tanto, mas vimos muitas vezes agora nas últimas 3 semanas estas operações dos Estados Unidos contra plataformas de lançamento de drones e o Irão a atacar, navios e alguns sistemas dos Estados Unidos também, como sabemos, especialmente navios militares que estão ali perto do Estreito de Hormuz, e portanto houve sempre estes ataques de natureza limitada dos dois lados, não é? Que ao cabo do resto é de algum modo tentarem marcar aquilo que é o seu domínio relativamente às áreas e às missões que têm. Do lado do Irão, controlar o Estreito, que diz que são águas territoriais, que sabemos que não são pela lei internacional, mas pronto. Do lado dos Estados Unidos, portanto, controlar a zona de embargo, e onde eles têm montado o dispositivo de embargo aos navios iranianos, e, portanto, aos portos, para impedir os navios comerciais e de petróleo que possam, de algum modo, entrar para os portos. Portanto, isto tem sido visto e não foi por aí que veio alguma escalada de especial, não é? Naturalmente.
Vamos ver esta. Também estamos, como diz Donald Trump, estamos a caminho de um acordo. Não sabemos se estamos ou não. O que é certo é que, e isso é verdade, tem havido, de facto, negociações entre as duas partes com mediação de diversos atores, nomeadamente o Paquistão. Portanto, está trabalho diplomático em curso. Se vamos ter boas soluções sob o ponto de vista de haver um memorando de entendimento para um cessar-fogo de 60 dias, conforme foi anunciado, não sabemos que as posições estão relativamente extremadas. Os Estados Unidos não abdicam da questão de vir nesse documento uma renúncia do Irão a possuir armas nucleares. O Irão diz que não quer meter isso nesta parte do memorando para ser discutida a posteriori. E depois temos a questão da abertura do Estreito de Hormuz, que ainda não se percebeu bem se o Irão está na disponibilidade de o abrir completamente, se o abre só de forma a continuar a cobrar taxas conforme tem feito até agora, como sabemos. Portanto, enfim, está tudo muito em aberto. E depois também umas declarações assim, relativamente fora deste contexto de Donald Trump também hoje, a dizer que dentro de 2 semanas vai ter uma vitória retumbante sobre o Irão, não é? O que também não, enfim, está um bocado em contraciclo com aquilo que ele disse neste mesmo dia de hoje, relativamente a ter um acordo nos próximos 2 dias. Mas até fala sobre Donald Trump e eu queria lhe perguntar, nos últimos dias Trump deu raspanetes a Netanyahu por continuar a realizar ataques e disse mesmo que o primeiro-ministro israelita estava a estragar as possibilidades de um acordo, ameaçou deixar Israel sozinha caso os ataques continuassem, mas agora faz um ataque destes em retaliação, não é uma contradição? Eu julgo que aqui é conveniente sob o ponto de vista da percepção dos 2 teatros de operações que se poderá ter que separar. Ou seja, é evidente sob o ponto de vista da razão de base, Israel também justifica as suas operações no Líbano para fazer face àquilo que têm sido os ataques do Hezbollah e, de algum modo, diminuir a área de implantação do Hezbollah na zona sul do Líbano, zona sul e já uma parte da zona centro, e leste, no sentido de não atingir Israel de forma mais fácil, ou pelo menos se disparar contra Israel, dar mais tempo a Israel para detectar os mísseis e os rockets e de algum modo fazer-lhes face. Portanto, sob o ponto de vista da narrativa, são exatamente as mesmas, não é? Portanto, são sempre em legítima defesa. É evidente, sabemos que do lado de Israel, de facto, as operações têm tido uma dimensão completamente diferente do que estes ataques e contra-ataques do Irão e dos Estados Unidos, que são coisas perfeitamente limitadas, que acontecem no espaço por curto espaço de tempo, as operações de bombardeamento e sob objetivos muito limitados, não é? No caso de Israel, também havia a questão, de Beirute, que era uma questão que foi uma linha vermelha que foi traçada por Putin, não é? Quando pediu a Benjamin Netanyahu para não atacar Beirute. Benjamin Netanyahu atacou um bairro fora de Beirute, mas na periferia de Beirute, não é? Taj, que é o bairro onde está instalada uma boa parte da liderança do Hezbollah. E, portanto, há aqui tudo isto é muito poroso, não é? Estas marcações, estas linhas e isso. Agora, não há dúvida que Donald Trump fez, e ele próprio depois, não sabemos exatamente o que é que se passou no telefonema, mas ele depois veio confirmar uma série de coisas numa entrevista à CBS, como sabemos, não é? E, portanto, isso terá sido uma realidade. Se isso tem algum grau de efeito específico a Netanyahu, não sabemos. O que é certo é que Netanyahu e o Irão pararam a resposta e contra-resposta, que assim poderia levar a uma escalada mais grave, não é? E isso foi parado. As operações no Líbano continuam, por assim dizer, a decorrer no sul, não é? E ainda hoje Israel atacou a tiro. Diz que é por as respostas, de facto, do Hezbollah, e também tem algum grau de razão, que o próprio presidente libanês também criticou hoje o Hezbollah, porque está, de facto, não estando dentro do cessar-fogo. Mas, Tenente-General Marcos Cunha, mesmo só para terminar mesmo muito rapidamente, era só mesmo para cingirmos mesmo a este ponto deste ataque dos Estados Unidos, queria só uma resposta rápida e concisa, não implica nada em termos de negociações? Não, eu julgo que não. As negociações estão a decorrer e não é isto que vai afetar as negociações. É evidente que cria algum burburinho, reações do Ministro dos Negócios Estrangeiros, que é quem lidera, por assim dizer, as negociações, e, portanto, nesse sentido, é barulho, mas que não vai prejudicar as negociações, eu julgo que não. Não é isso que vai prejudicar as negociações, atenção, é de facto as posições relativamente antagónicas das duas partes. Essas é que sim, podem prejudicar as negociações. Obrigado, Tenente-General Marcos Cunha, por esta participação neste Jornal das 11. Obrigado, agradeço-lhe imenso pela análise.
Boa noite. Obrigado também. Boa noite. Aqui o Tenente-General Marcos Sorronha a analisar este ataque dos Estados Unidos em legítima defesa. E na política nacional, o PS anuncia que vai votar contra a autorização legislativa pedida pelo Governo para criar a prestação social única. A prestação que deve substituir 13 prestações sociais não contributivas, o Governo pede ao Parlamento uma autorização para legislar sobre esta matéria que é de competência exclusiva da Assembleia. Ora, o líder parlamentar socialista enviou uma carta ao Ministro dos Assuntos Parlamentares, Carlos Abreu Amorim, em que afirma que o pedido de autorização contempla opções que se afastam dos valores do Estado Social, defendidos pelo Partido Socialista, pelo que não resta outra opção ao PS se não chumbar este pedido. Ainda assim, na carta, Eurico Brilhante Dias manifesta a disponibilidade para aprovar a prestação social única, desde que o Governo recue na autorização legislativa e antes apresente uma proposta de lei na Assembleia da República. E o Chega também já anunciou que vai votar contra. O mesmo desfecho deve ter o diploma das alterações ao Código do Trabalho. André Ventura insiste nas duas condições para dar luz verde: baixar a idade da reforma e fixar um valor máximo das pensões a pagar. Tudo isso agora está do lado do Governo. Se o Governo decidir voltar atrás e fazer o caminho que achamos que deve ser feito, obviamente, como sempre dissemos, o caminho está aqui e há caminho para ser feito. Até agora o Governo não tem dado mostras dessa tolerância, tem dado mostras de intolerância, tem dado mostras de querer a todo o custo levar isto à votação, estando isto mal feito e prejudicando isto quem trabalha. Que André Ventura dizer que vai, em princípio, votar contra esta proposta da legislação da prestação social única e também pode haver uma probabilidade de votar contra a proposta da legislação laboral. Seguimos com as notícias agora no desporto. Há novidades sobre o Real Madrid, sobre o Mourinho. O Benfica anuncia a saída de José Mourinho para o Real Madrid. O Benfica SAD emitiu um comunicado à Comissão do Mercado de Valores Imobiliários a formalizar os interesses dos merengues no treinador. O Real Madrid paga assim os 15 milhões de euros, valor correspondente à cláusula de rescisão do contrato de trabalho de Mourinho. Termina assim a segunda passagem do Special One pelo comando técnico dos encarnados. E logo a seguir, o Benfica anuncia Marco Silva como o novo treinador das Águias. A SAD benfiquista confirma que o técnico português vai assinar um contrato para as próximas 2 temporadas. E agora são 11h12, vamos ao noticiário local, Martim. Começamos em Lisboa. A PSP da estação do metro do Marquês de Pombal foi temporariamente transferida para a estação das Laranjeiras. Estão a decorrer trabalhos de remodelação nas instalações da esquadra da PSP. A mudança deve durar cerca de 1 ano, tempo que dura a intervenção na antiga esquadra. O Metro do Porto confirmou hoje que vai reforçar a linha azul para o Festival Primavera Sound, que decorre na zona do Queimódromo nas noites de quinta, sexta e sábado. O horário vai até às 2h30 nos 2 sentidos nos trajetos do Senhor dos Matosinhos, Trindade. No domingo o metro funciona até à 1 da manhã. A Câmara de Sesimbra vai disponibilizar um vai-vem gratuito entre a rotunda do Moagem de Sampaio e o terminal rodoviário de Sesimbra. A medida entra em vigor já este sábado, dia 13, e prolonga-se até setembro. Em junho e em setembro vão estar também disponíveis 32 circulações por dia. Já do dia 1 de julho a 31 de agosto há um reforço dos horários com 48 circulações por dia. Em Estarreja, os acessos à área dos serviços de Antoine, da autoestrada número 1, no sentido sul-norte, vão estar encerrados temporariamente na madrugada de sexta-feira. Segundo a Brisa, o encerramento vai decorrer entre a meia-noite e as 5 da manhã. Os trabalhos acontecem devido à instalação de um novo posto de transformação e mais 4 novos postos de carregamento de carros elétricos na área de serviço. O município de Santarém vai investir quase 700 mil euros nos clubes e associações do concelho. O anúncio foi feito na Feira Nacional de Agricultura. Os apoios financiam a formação de jovens atletas, a atividade regular dos clubes e a organização de eventos desportivos ao longo do ano. Do total, quase $500 mil são destinados à formação desportiva e 200 mil à realização de eventos e competições. Terminamos em Leiria. A Comunidade Intermunicipal da região e a Aricop assinaram um protocolo de cooperação para apoiar a execução do Plano para a Habitação Acessível. A parceria visa envolver empresas do setor da construção que prevêem a criação de 300 a 500 fogos de habitação acessível nos 10 municípios de Leiria. O protocolo é válido por 5 anos com renovação automática. E assim fechamos o Jornal das 11, edição do jornalista Martim Madeira. Logo a seguir ao jornal temos Aprender a Comer. É daqui a pouco. Até já. Até já.